Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesta oportunidade para trazer aqui uma palavra aos nossos irmãos que estão nas suas residências, nas suas casas, nos seus lares, e também os nossos irmãos em todo o estado do Acre, no Brasil e no mundo que vão estar assistindo esse vídeo, esses poucos minutos que aqui vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu sou o pastor Antônio Ângelo Leite de Lima, pertence à Assembleia de Deus aqui em Cruzeiro do Sul, Acre. Meu pastor presidente é pastor Carlos Alberto dos Santos. Fazemos parte da Convenção Estadual Confradac e também da CEADIF em nível de Brasil. E no Distrito Federal, presidente pastor Giovanni, e o presidente aqui em Cruzeiro do Sul da Confradac, pastor Carlos Alberto dos Santos. Estamos nós aqui nessa oportunidade para trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus e também para os nossos irmãos que estão em casa, pois a igreja ainda está com as portas fechadas no seu dia de culto. Simplesmente o atendimento aos nossos irmãos a gente vai estar aqui fazendo na igreja. Os cultos ainda não estão normais, mas eu creio que no futuro próximo tudo está voltando à sua normalidade e a igreja vai estar com muito afinco, com muita força, com muita disposição para servir a Deus, porque Deus está trazendo algo poderoso, maravilhoso para a história da igreja, não só no Acre, mas no Brasil e no mundo. Eu vejo um grande despertamento da parte de Deus para todo cristão do planeta Terra. Então, eu creio, não tenho dúvida, que quando a igreja voltar à sua normalidade, Deus vai fazer coisas grandes. Vamos adorar mais, vamos cultuar mais, vamos congregar mais e o nome do Senhor vai ser glorificado em o nome de Jesus. Glória a Deus. Quero louvar Deus pela vida do nosso irmão Elias, que está trabalhando conosco aqui esses dias. É o dono do canal, Elias Costa. Deus tem uma palavra para você. Então que Deus venha abençoar poderosamente o Elias, que está aqui nos auxiliando, que é o dono desse canal. Você vai deixar o seu like aí, seu legalzinho, seu joinha, para estar ajudando o nosso irmão Elias no seu canal e na divulgação dessa mensagem tão poderosa que Deus vai trazer aos nossos corações. O tema dessa mensagem é um tema muito maravilhoso: o jejum do presidente. Nós abraçamos a causa do nosso presidente, a autoridade máxima da nossa nação, da nossa pátria, do nosso Brasil. E em toda a história dos presidentes, Jair Bolsonaro, ele entrou para a história. Um homem que coloca a igreja para orar, coloca os cristãos para jejuar. Não só os cristãos, mas todos que abraçarem essa causa, todos. Então eu vejo Deus agindo com muito poder, com muita glória, com muita unção. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Salmo 33, versículo 12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é do Senhor, por isso nós já declaramos a bênção do Senhor sobre a nação brasileira, sobre a vida das autoridades constituídas, sejam elas políticas, civis, judiciárias, eclesiásticas, em todas as áreas, que a bênção do Senhor esteja repousada sobre cada autoridade constituída na nação brasileira. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Joel. Joel, capítulo de número 2, versículo 15 ao 18. Eu vou fazer aqui uma leitura maravilhosa da parte de Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. E se Deus falou no tempo dos profetas, se Deus falou no tempo dos juízes, dos patriarcas, se Deus se revelou de forma tão poderosa, Ele ainda é o mesmo. Os juízes, os profetas, os patriarcas passaram. Agora chegou a nossa vez, chegou a nossa história, chegou o nosso momento, onde Deus continua falando com o ser humano na terra. Os seres humanos que viveram na sua época, como os juízes, os profetas, os patriarcas, passaram, ficou só a história, mas o Deus ainda é o mesmo. E se Deus falou através dos seus santos profetas, Ele continua falando, porque a sua palavra continua em evidência. A Bíblia Sagrada fechada é o livro santo e sagrado, e a Bíblia aberta
é a boca de Deus falando conosco. Joel capítulo 2, versículo 15 ao 18, diz assim a palavra de Deus: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Obrigado, Pai, pela tua palavra que foi lida nesta hora. Deus, somos gratos a ti, meu Deus, por esta palavra. O Senhor chama a todos a esse ajuntamento espiritual. E não é ajuntamento de qualquer forma, é com jejum, é com propósito. O Senhor chama, Pai amado, para nós entrar na tua presença. Se deu certo no tempo do profeta Joel, vai dar certo também no nosso tempo, em pleno século 21, em que estamos vivendo, aonde o Senhor continua sendo o mesmo. E aquele que se humilhar na tua presença vai ver o teu agir. Por isso, meu Deus, eu vejo já pela fé o Senhor agindo poderosamente sobre a nossa pátria varonil, sobre o nosso Brasil. Eu creio também que através da vida do nosso presidente, o Senhor vai trazer muitos benefícios para essa nação. Que o Senhor venha blindar o teu servo, que o Senhor venha abençoar ele, a sua família. Deus amado, toda oposição que se opõe a ele, nós entregamos em tuas mãos. Que o Senhor venha conceder para ele, papai, sabedoria, para ele saber entrar e sair diante dessa nação. Deus amado, Deus eterno, entrega em tuas mãos todas as famílias do Brasil e do mundo. Que o Senhor venha continuar cuidando poderosamente. Deus guarda, livra, protege, Senhor, que a tua mão direita vitoriosa esteja repousada sobre a nação brasileira e sobre todos os seres humanos do planeta Terra, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, estamos aqui nessa palavra tão maravilhosa, o livro do profeta Joel. Ao lermos o capítulo 2 do livro do profeta Joel, nós vamos descobrir que ele fala de dois tipos de trombeta. A trombeta que adverte o povo para a vinda do Senhor. O versículo 1 do capítulo 2 de Joel, nós vemos que existe também o soar de uma trombeta, onde diz: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Trombeta. Em toda a história de Israel, as trombetas, elas têm uma história muito linda. Quando o rei estava saindo para a guerra, tocava-se as trombetas. Todos iriam ver o rei saindo para a guerra. Quando o rei estava voltando da guerra, as trombetas também soavam para todo mundo vir recepcionar o seu rei, que estava chegando da guerra. E aqui também a trombeta fala do arrebatamento. Ao nós concluirmos a nossa história aqui na terra, quando Deus entender que chegou a história final da igreja, Deus vai dar ordem e a trombeta vai ser tocada. E quando essa trombeta for tocada, todos que estão em Cristo Jesus, na sua fé firme, eles vão ouvir o soar da trombeta do arrebatamento. E todos que ouvirem o soar dessa trombeta vai ser raptado, trasladado, arrebatado ao céu. A parousia vai acontecer, a igreja vai subir. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui no versículo 15 do livro do profeta Joel, capítulo 2, existe uma outra trombeta, que está sendo tocada no versículo de número 15 do capítulo 2. Essa trombeta não é a do arrebatamento, mas sim do avivamento.
antes da trombeta do arrebatamento ser tocada, a trombeta do avivamento está sendo tocada em todo o planeta Terra, porque Deus está sim convocando toda a humanidade do planeta Terra para um ajuntamento espiritual. A trombeta está sendo tocada sim. O que está acontecendo no Brasil e no mundo? Sim, é Deus despertando as nações, é Deus despertando todo o povo, todo o planeta Terra para esse avivamento espiritual. É nessa hora que as pessoas têm que se voltar para Deus. Não é somente para encher sua geladeira, encher sua despensa, mas é para meditar, para refletir que Deus está chamando todos para esse ajuntamento espiritual, porque a trombeta do avivamento está sendo tocada, e quando todos entenderem que Deus está chamando a sua atenção, a sua responsabilidade, e se voltar para Deus, Deus vai fazer uma grande obra no planeta Terra, na vida de cada ser humano, que assim está dando crédito a esse despertamento espiritual que Deus está trazendo para toda a nação brasileira e toda a nação no planeta Terra. Tocai a buzina em Sião, glória a Deus, aleluia. Assim está no Joel capítulo 1, a trombeta do arrebatamento. Mas Joel 15... podemos entender que antes que soe o toque da trombeta do arrebatamento da igreja, Deus conclamará o seu povo ao avivamento. Acredito que o Senhor operará um grande avivamento mundial antes do arrebatamento da sua igreja. A igreja do arrebatamento, ela não vai subir nem fria nem morna, ela vai subir quente para a glória de Deus, porque ela já ouviu a trombeta do despertamento, do avivamento, e ela está se voltando para Deus, ela está com a vida no altar, e Deus está sim satisfeito com a igreja que está voltando para a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado para o avivamento. Em Joel 2:15, o Senhor convoca o povo para um grande ajuntamento espiritual, acompanhado de jejum e de profundo quebrantamento por parte de todas as pessoas. Este ajuntamento solene deve envolver crianças, jovens e anciãos. Todas as faixas etárias são convocadas para participar de um grande avivamento. Em 2 Crônicas 7:14, o Senhor nos dá a receita do avivamento, dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Aqui é o versículo que o presidente trouxe para a nação brasileira, naquela entrevista com aqueles pastores. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está embasado também o tema também desse trabalho tão maravilhoso, espiritual, aonde estamos trazendo aqui em Joel capítulo 2. Em Eclesiastes 3, em Abacuque 3:2, o profeta Abacuque atende ao apelo do Senhor e ora: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Então, como eu já falei em mensagem anterior, a misericórdia de Deus, ela cancela o meu castigo. A misericórdia de Deus, ela cancela o teu castigo. A misericórdia de Deus cancela o castigo da comunidade, da população, da humanidade. Por que cancelou? A misericórdia de Deus cancela o castigo. Por quê? Porque o ser humano entendeu a mensagem. O ser humano entendeu o despertamento. O ser humano entendeu e se voltou para Deus. Ao se voltar para Deus, ele traz a bênção. Deus, ele traz a resposta, a provisão, a saída, porque o ser humano ainda é a coroa da criação de Deus, e Deus ainda se responsabiliza pelo ser humano que ele mesmo formou do pó da terra. Por isso, há sempre uma oportunidade de escape, há sempre uma saída criada por Deus, para esse ser humano entender e se voltar para Deus
e Deus faz coisas poderosas. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado para o avivamento e também atendendo ao toque da trombeta do avivamento. Na Bíblia vemos o povo atendendo ao toque da trombeta do avivamento em vários períodos da história. Em Jonas capítulo 3, versículo 10, os ninivitas atenderam ao apelo do profeta Jonas, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria, e não o fez. Uma nação inteira ouviu a palavra do Senhor através do ministério do profeta Jonas, e Deus trouxe um grande livramento, porque todos de Nínive, a capital da Síria, todos entraram no jejum, na presença de Deus. Todos se voltaram para o Deus do profeta Jonas, e a cidade foi poupada da ira de Deus. A cidade foi poupada e não teve males, mas sim teve bênção para aquela cidade, que se voltou para Deus. O próprio rei abriu o jejum, nem os animais pôde comer naqueles dias. O rei abriu o jejum, rasgou sua vestimenta real e se vestiu de pano de saco. Nesse dia, domingo, primeiro dia da semana hoje, nós abrimos um jejum aqui na nossa igreja, onde eu pastoreio a filial Moriá, Assembleia de Deus Moriá, aqui no bairro do Telégrafo. Abrimos sim um jejum, e eu creio que Deus vai nos honrar, obedecendo a autoridade constituída do nosso país, Jair Bolsonaro, que ele entendeu sim, quando foi orientado pelos homens de Deus, para abrir esse jejum, e nós obedecemos, e abrimos também um jejum aqui nessa igreja, e também em Cruzeiro do Sul. O nosso presidente também, pastor Carlos Alberto dos Santos, ele pediu para nós abrir esse jejum, porque Deus tem sim um grande livramento para a nossa pátria, o nosso estado, para cada ser humano, para cada família, exige um livramento de Deus. Para aqueles que se voltarem para Deus com o coração quebrantado na presença do Senhor, se prepare para o agir de Deus, porque Deus, ele honra essa atitude que foi feita no dia de hoje, onde nós, com muita responsabilidade e compromisso, nós abraçamos essa causa, porque cremos no poder de Deus e também no jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas ministrou a palavra em Nínive, e Deus fez uma grande obra, dando livramento para os ninivitas, a capital da Síria. De acordo com Joel 2:18, após o sacerdote e ministro de Deus chorarem pedindo ao Senhor que poupasse o povo, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Deus, ele ainda ouve, os olhos dele estão abertos, o ouvido está atento à oração que é feita na tua casa, na minha casa, dentro das igrejas. Deus ainda ouve, os ouvidos de Deus estão atentos e os olhos de Deus estão abertos para o ser humano. O ser humano ainda é responsabilidade de Deus. Se Deus trata com o ser humano, é porque ele ainda ama o ser humano que ele formou do pó da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, sempre ele dá mais uma chance, mais uma oportunidade. Os países ricos de primeiro mundo podem ter dinheiro, mas o dinheiro no momento não está resolvendo nada, porque é momento do ser humano refletir. E Deus vai ver sim essa reflexão de coração, de alma, de espírito, e vamos se voltar para Deus, porque só o Senhor é quem pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lamentações, capítulo 5, versículo 21, o profeta Jeremias atendeu ao toque da trombeta do avivamento e orou ao Senhor pelo avivamento espiritual do povo, dizendo: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Glória a Deus. O profeta Jeremias estava sentindo saudade dos tempos de antes. Hoje também nós sentimos saudade. Quantas vezes nós lembramos dos dias em que a igreja era glória a Deus, era aleluia, era louvores, adoração. Hoje ninguém se adora mais como adorava antes.
O Senhor quer que nós venhamos voltar ao primeiro amor, sair dessa amnésia espiritual, voltar às primeiras obras, ver aonde falhou, aonde errou e se voltar para o Senhor. Ele tratou com as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, usando o ministério de João. João foi exilado na ilha chamada Patmos, que ficava a cerca de 80 quilômetros do litoral da cidade de Éfeso. Mas lá em Patmos, João recebeu uma revelação poderosa, aonde Deus começa tratando com as 7 igrejas da Ásia. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso, que Deus pede para que eles venham se lembrar, voltar ao primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor, que nós venhamos voltar ao primeiro amor, com muito otimismo, com muito dinamismo, e fazer a obra do Senhor com qualidade, responsabilidade, e Deus vai honrar a sua igreja na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir essa breve palavra, eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está acessando, que está assistindo essa breve mensagem. Que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo ministre no seu coração aquilo que eu não posso ministrar. Ele conhece, ele sabe o profundo e o escondido da sua mente e do seu lindo coração. A conclusão dessa palavra: devemos atender ao chamado do Senhor para o avivamento, tanto pessoal como coletivo, e seguir a sua receita espiritual para o avivamento, a qual consiste em quebrantamento espiritual, sim. Humilhação na presença do Senhor, sim. Humilhação na presença do Senhor. Oração incessante, arrependimento sincero, conversão genuína e renovação do amor para com o Senhor nosso Deus. Quando isso acontecer em cada ser humano, se prepare para uma nova história. Quando isso acontecer na história de todos os cristãos que estão sendo chamados a atenção por Deus, se prepare para contar o seu testemunho. Se prepare para contar suas bênçãos, porque Deus ainda honra quem se levanta, assume atitude, assume compromisso e abraça a causa. É hora do ajuntamento espiritual. É hora, Deus está chamando não só os anciãos, mas chamando as criancinhas, chamando todas as faixas etárias para esse ajuntamento espiritual em jejum e oração. E eu creio, Senhor presidente Jair Bolsonaro, nós amamos o Senhor e estamos orando pelo Senhor. E eu creio que Deus vai honrar essa sua atitude. E a vitória é nossa, em o nome de Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar o nosso presidente, que Deus venha abençoar todas as autoridades constituídas, sejam elas políticas, civis, judiciárias, eclesiásticas, em todas as áreas. Que Deus venha abençoar as autoridades e que Deus mude a história do nosso Brasil, uma história de vitória, uma história de superação. Deus é o Senhor da nossa pátria. Repito, Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação é do Senhor Jesus Cristo. Essa nação é do Deus Criador, provedor e sustentador, que ainda governa sobre céu e terra. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Eu sou grato a ti, meu Deus. Eu entrego em tuas mãos cada família brasileira. Eu entrego em tuas mãos aqueles que estão sofrendo nesse momento, Pai, no Brasil. O Senhor conhece toda a necessidade humana. E eu entrego em tuas mãos também todos os médicos que trabalham, Papai amado, incansavelmente. Que o Senhor venha fortalecer, dar ânimo, coragem, disposição, sabedoria nesta hora. Deus, eu entrego em tuas mãos, Papai, as autoridades constituídas também, as eclesiásticas, as judiciárias. Deus, eu entrego o exército brasileiro em tuas mãos. Eu entrego, Papai amado, todas as autoridades em tuas mãos. Que o Senhor venha cuidar, em nome de Jesus. Profetizamos a vitória do Brasil. Profetizamos, Pai, a reviravolta. Profetizamos, meu Deus, o tempo de cantar, em nome de Jesus. Por que eu profetizo assim? Porque eu creio
Eu creio, não tenho dúvida, que a nação brasileira já está se voltando para ti, com jejum e oração. Por isso, nação brasileira, se prepare para o agir de Deus, porque Deus ainda conta conosco nessa última hora da igreja na terra. Fiquem todos na paz do Senhor, nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.